1 Pedro, capítulo 2, dos versículos de 11 ao 17. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifique a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja ao rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra. Amem os irmãos na fé. Temam a Deus e honrem ao Rei. Irmãos, aqui Pedro começa o que é estruturalmente a segunda parte da carta dele. Enquanto o foco da primeira parte é principalmente teológico e, em geral, a segunda parte é mais prática, como menos declarações teológicas. E aí a primeira parte contém exortações quanto à santidade, o amor, a confiança em Deus. Já a segunda parte ela tem instruções mais práticas de como colocar em prática na nossa vida esses conceitos teológicos ensinados na primeira parte. E aí, como nós vimos, as características das cartas presentes na Bíblia são de ou ensinar teologia ou tratar de alguns problemas práticos que as pessoas da igreja estavam vivendo naquela época. Então nós podemos ver que na carta de Pedro nós podemos ver essas duas características, tanto ensina conceitos teológicos como também a praticar esses conceitos teológicos. E aí de 1 Pedro, do capítulo 2, a partir do versículo 11 até o versículo 12 do capítulo 3, Pedro vai dar ênfase à submissão que o cristão deve ter em sua vida. E aí, entendendo que a submissão é o reconhecimento da autoridade de Deus sobre nós, nós podemos ver várias formas de exercer essa submissão. E é o texto que nós vamos estudar hoje. É possível ver duas motivações para sermos submissos. No versículo 12 vai dizer que nós devemos ser submissos por causa dos perdidos. E no versículo 13 devemos ser submissos por causa do nosso Senhor. Então, iniciando o texto, o versículo 11 diz: Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. E aqui Pedro começa essa parte mais prática dele, da carta aos eleitos, mostrando não somente o seu próprio amor para com aqueles irmãos, mas também que eles eram amados por Deus. Então não era um simples modo de dizer amados, não. Era um termo que refletia o sentido do amor que Deus tem por seu Filho Jesus Cristo. Então, o que Pedro faz aqui é lembrar que aquele povo era amado, mesmo na situação de sofrimento que eles estavam, mesmo que muitas vezes não parecessem. O fato é que a fé que nós temos em Cristo nos dá uma relação de amor com o nosso Deus. Então nós sabemos já a natureza desse amor, que é um amor sacrificial, é um amor incondicional, é um amor sem medida, um amor que nós não merecemos. E aí, esse relacionamento de amor que nós temos com o Pai só é possível por causa do sacrifício de Cristo. Ele é tão forte, e ele deve ser forte o suficiente para que nós possamos obedecer, para que nós possamos sermos piedosos nesse mundo cheio de impiedade. Então, esse amor deve ser a motivação para a nossa obediência à exortação que Pedro traria logo a seguir. E aí, tendo consciência desse grande amor que Deus tem por nós, um Deus tão grande, um Deus tão soberano e poderoso, e nos amar sem nós merecermos, o que é que nós podemos oferecer a Ele? Então tem uma música que eu gosto muito que se chama Devoção. E essa música transmite muito bem a ideia de que nosso Deus é tão grande, nos ama tanto, e o que nós podemos oferecer a Ele. A música diz o seguinte: o que eu posso dar a um Deus que tem tudo? Como medir a grandeza que tens?
O que dizer ao Deus que sustenta o universo em suas mãos? Como descrever a história que escrevestes, se conheces o fim antes que aconteça? E o que cantar ao Criador, se a nossa canção veio de ti? Ofereço devoção ao Filho do amor que assassinado foi e em 3 dias ressuscitou. Foi por amor que o próprio amor se entregou em meu favor. Foi por amar que naquela cruz sofreu em meu lugar. Então, devoção, essa é a palavra. Isso é o que nós podemos oferecer ao nosso Deus. Nossa obediência a Deus deve ser guiada, deve ser motivada por nossa devoção a Ele. Afinal, é a única coisa que nós podemos oferecer a Ele, e só podemos oferecer pela graça dEle, porque Ele permite, porque Ele nos capacita a isso. Então, irmãos, ter conhecimento desse amor imerecido deveria fazer com que nós pudéssemos obedecer a Deus com todo o nosso vigor. Deve fazer com que os leitores da carta de Pedro obedeçam à exortação que está por vir. Então agora vem aí a exortação. Peço-vos ou exorto-vos. E aí, enquanto você lê essa petição, imagine Pedro dizendo: eu suplico intensamente, eu imploro com todas as minhas forças. E aí ele iria dizer o que ele estava pedindo. Mas antes de fazer isso, ele continua lembrando, trazendo à memória ao povo quem eles eram. Acabamos de ver que eles eram amados por Deus, mas Pedro continua falando que eles eram peregrinos e forasteiros. E aí eles não viviam no lugar que era o seu verdadeiro lar. A habitação atual deles era temporária, era passageira. E por isso eles deviam se abster. Essa seria a exortação que viria até eles. E aí nós sabemos que os primeiros leitores dessa carta, eles realmente estavam longe de sua terra natal. Isso os ajudava a entender muito bem a sua condição de peregrinos, falando espiritualmente. E eles estavam longe de suas casas, longe de seus lares. Eles eram forasteiros. Eles não estavam se sentindo em casa. Eles não seguiam os costumes daquelas províncias. Eles simplesmente sabiam que estava longe de sua casa. E aí, da mesma forma que nós somos peregrinos, falando que o nosso lar é no céu, nós somos peregrinos aqui. E não devemos nos acostumar com a cultura daqui, com o costume daqui. Devemos fugir das paixões que são propriamente de quem é carnal. Nós devemos fugir de tudo isso. Então, eles tinham um modo correto de viver, como cidadãos celestiais. E nós também devemos ter esse modo correto de viver. Nosso modo correto de viver é se abstendo das paixões carnais. Então o crente pode ter vários inimigos: Satanás, aqueles que odeiam, aqueles que são rebeldes contra Deus. Mas o inimigo mais persistente, ele flui de dentro de nós. O inimigo mais persistente surge quando nós estamos querendo fazer qualquer coisa que seja imperfeita diante de Deus. Ele surge em nosso coração, como qualquer pensamento que nós temos pecaminoso, ou qualquer desejo de tornar esses pensamentos na prática. Então nosso desejo de ter felicidade fora de Deus, fora daquilo que Deus instituiu como padrão da ética do reino, as paixões carnais. Dentro disso, há vários desejos imorais que rondam os nossos pensamentos, nossos apetites egoístas, naturais de quem é pecador. E aí a Bíblia vai trazer alguns exemplos de paixões carnais. Nós podemos ver em Gálatas, capítulo 5, do 19 ao 21, citando alguns exemplos dessas paixões carnais, como imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. E aí tem outro texto que também nos auxilia a entender esse conceito de paixões carnais, em 1 Pedro, capítulo 2, do 16 ao 17, e diz: porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa,
bem como seus desejos. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então tudo que flui em nós, que representa um desejo de quebrar a lei do Senhor, que representa um desejo de andar fora do caminho de santidade que Ele nos propõe, é característica de uma paixão carnal. Então nós devemos nos abster disso. Assim como Daniel se absteve das deliciosas comidas que eram oferecidas a ídolos, e por mais que fosse difícil para ele fazer isso, talvez dizer não à orientação do rei significava ir contra a própria vida dele. Ele poderia morrer simplesmente por isso, mas não é porque a vida dele estava em risco que ele decidiu abraçar as paixões do mundo. Ele queria amar a Deus, e isso significava dizer não para as paixões. Ele também era forasteiro, era um cativeiro. E aí Deus deu a graça e a misericórdia de ele continuar vivo e obedecendo a Deus. Então o Senhor foi misericordioso com ele. E os leitores da carta de Pedro, assim como Daniel, eram forasteiros. E nós também somos. Nossa pátria está no céu. E mesmo sendo difícil dizer não para essas paixões carnais, mesmo sendo difícil fugir e se abster, esse é o nosso dever. Nós precisamos saber que é possível. Não é porque é difícil que é impossível. Não é possível. E quando nós queremos alguma coisa e Deus permite, nós temos aquela coisa. Daniel, ele quis se abster e Deus permitiu. Então foi possível. Para nós também. Nós precisamos querer fugir de tudo isso. E aí será possível, se Deus permitir que a gente faça isso. E essas paixões carnais, elas fazem guerra contra a nossa alma. São como um soldado que aflige a nossa alma e nos deixa mal espiritualmente. Então nossa alma vai enfraquecer, nossa paz será tirada, nós vamos ficar mais estressados, vamos perder o gosto pelas coisas boas da vida, vamos ficar cegos quanto às verdades espirituais. Não teremos mais prazer na verdadeira alegria que é Cristo. E aí tudo isso vai fazer com que nós desvalorizemos o sacrifício que Cristo fez na cruz por nós. Então, irmãos, sabe esse negócio de paixões carnais? Isso é uma grande perda de tempo, se saia disso. O versículo 12 diz: tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observem as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então esse versículo 12 mostra qual o resultado de se abster das paixões carnais. E aí nós teremos uma conduta exemplar diante dos descrentes. Provavelmente você já ouviu que a Bíblia do descrente é a vida do crente. E não que ele vá se converter apenas por ver o nosso viver. Mas a verdade é que a nossa vida tem grande influência nas pessoas que estão ao nosso redor. E aí nós falamos do Evangelho, nós pregamos a palavra de Deus e às vezes não tem efeito. E nós, cadê o poder dessa palavra? E aí nós descansamos no Senhor sabendo que é a vontade dele e o poder dele que age na vida das pessoas. Mas muitas vezes nem falamos, apenas agimos. E o nosso agir tem grande influência na vida dos que estão nos observando. Alguns dizem: rapaz, eu não sou crente não, mas eu acho bonito, ó, o jeito dos crentes. Ou então, rapaz, aquele homem é tão honesto, tão íntegro, é diferente dos outros. E às vezes essa admiração leva eles a ter uma curiosidade de por que nós somos assim. E aí, quando eles vão atrás, eles têm acesso à mensagem do Evangelho. E claro, existem infelizmente muitos crentes que não honram o seu nome de crente. Não vivem de um modo digno da fé que eles professam ter. E as pessoas, um crente daquele jeito eu não quero ser. Para nós possamos ver de como é importante ter um viver exemplar diante do povo descrente. Porque ou nós seremos condenados por ele, ou então seremos admirados a tal ponto de que eles vão procurar a razão da nossa diferença, a razão da nossa santidade, e aí vão encontrar Cristo, que é a solução para a nossa vida, e pode ser a solução para a vida deles também. E aí,
honestidade, integridade, pessoas trabalhadoras, ter compaixão. Essas são algumas das características que devem estar presentes na vida do crente. E nós precisamos ter um comportamento admirável. Nós precisamos ser pessoas honradas, respeitosas. E nossa vida deve ser coerente com a nossa pregação. Se nós falamos que nascemos de novo, falamos que temos uma nova vida, realmente devemos ter atitudes de acordo com essa nova vida. E quando nós abandonamos as paixões carnais, é como se a gente tirasse um peso de sobre nós. E aí se torna muito mais leve ter uma vida de testemunho amoroso diante das pessoas que ainda não são crentes. Se torna mais fácil ter um viver piedoso em meio a um mundo cheio de impiedade. E aí essa é a nossa missão. Você deseja ver mais pessoas convertidas na sua família, no meio dos seus amigos, entre os seus colegas de trabalho, na sua cidade, no seu país, no mundo. Você ama saber que pessoas se renderam a Cristo e agora Ele é o Salvador deles, Ele é o Senhor deles. Então faça a sua parte. Saiba que o poder é de Deus, a salvação vem de Deus, mas você tem uma missão dentro disso, que é ser testemunho diante dos descrentes. E para isso você precisa abandonar as paixões carnais que existem dentro de você e ser um exemplo diante dos descrentes. E provavelmente, se Deus quiser, você será usado como um instrumento de bênção na vida de muitas pessoas que estão distantes de Deus. Então nós acabamos de ver duas maneiras de exercer a nossa devoção a Deus, é sermos submissos a eles. Em primeiro lugar, abandonar as paixões carnais, e em segundo lugar, viver de modo exemplar diante dos descrentes. E a razão para tudo isso é dita na continuação do versículo. Pois mesmo que eles gritem contra nós, nos acusando de malfeitores, nós vamos calar eles com o poder das nossas boas obras. E aí elas não vão nos salvar, as boas obras não nos salvam, mas elas são importantes, afinal elas são boas obras, é algo bom. E elas fazem parte do nosso processo de santificação. Elas fazem parte de provar que nós somos verdadeiros cristãos, afinal, pelos frutos que se conhece a árvore. E aí existe a possibilidade maravilhosa de que essas pessoas que nos acusam, nos atacam, de que um dia elas estejam no céu conosco. E nós podemos ter uma parte muito importante nisso tudo, que é sermos exemplos, viver o evangelho que nós pregamos. E se Deus for misericordioso para com essas pessoas e derramar a graça dele sobre elas, certamente elas serão salvas. E para entender um pouco mais essa questão de glorificar a Deus no dia da visitação, quando a gente lê Lucas e tem a profecia de Zacarias, o pai de João Batista, nós lemos aqui um texto que pode nos dar uma luz para entender esse dia da visitação. E o texto diz o seguinte: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez ao nosso pai Abraão, de conceder-nos que seremos livres dos nossos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça diante dele, todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, que procederá ao Senhor, preparando-lhes os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia de Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem das trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Então, nessa profecia que Zacarias fez e citou o próprio filho dele que prepararia o caminho para Cristo, fala também de um dia de visitação onde Deus derramaria a sua graça e traria
luz àquelas pessoas que estavam nas trevas. Então nós podemos ver que existe a possibilidade que esse dia da visitação signifique um dia que Deus derrame graças sobre muitas pessoas e assim possa trazer salvação a elas. Mas também possa ser que esse dia da visitação seja um dia de condenação. E assim as nossas obras serão como pedras, não como pedras de tropeço que fizeram muitas pessoas cair, mas como pedras preciosas que, quando conferidas, serão achadas cheias de valor, cheias de verdade, e verão que as nossas motivações para as nossas boas obras é a nossa devoção a Deus. Versículo 13 vai dizer: por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja ao rei como soberano, e aí depois vai continuar no versículo 14. Então agora que nós vimos que devemos ser submissos ao Senhor para dar testemunho aos descrentes, veremos que precisamos ser submissos até aos descrentes, quando eles são autoridades sobre nós, por causa do nosso Senhor. E aí, antes de passarmos para o quanto nós devemos ser submissos às autoridades humanas, nós precisamos saber e deixar claro que se uma autoridade humana, uma autoridade sobre nós, exigir que a gente vá contra a Bíblia, contra algum princípio bíblico, contra algo que fere a verdade das Escrituras, nós devemos imediatamente desobedecer essa ordem. Não importa quem foi que nos ordenou, não importa quais sejam as consequências dessa desobediência. Nós precisamos ir contra toda a autoridade que nos faz ferir a Bíblia. Mas se é uma ordem que não viola a Bíblia, é uma ordem que nós devemos obedecer. As instituições humanas, elas são necessárias para trazer ordem a esse mundo que nós vivemos. E mesmo que a gente saiba que muitas pessoas que estão nos cargos de autoridade não são dignas de estar lá, porque não são piedosas, são desonestas, não são íntegras, nós devemos obedecer. Porque a graça de Deus, a graça comum que Deus derrama sobre todas as pessoas, pelo simples fato de haver sol para todos, chuva para todos, ar para todos, é uma graça que traz ordem a esse mundo. E nós, como cristãos, devemos fugir das paixões mundanas e viver de modo exemplar. Devemos ser destaque de obediência às autoridades. Quando comparados às outras pessoas, nós devemos ser achados como alguém que é obediente, sim, a toda autoridade que vem até nós. Eu sei que muitas vezes nós vamos discordar das ideologias, das pessoas que estão com autoridade sobre nós, dos métodos, das opiniões. Nós vamos discordar, sim, mas não é por isso. Não é porque eles vão tomar atitudes erradas que nós vamos apenas decidir desobedecer a eles. Foi Deus que instituiu essas lideranças sobre nós. Muitas vezes elas vão ser corruptas, vão ser parciais, egoístas, injustas, desonestas e mais uma carrada de adjetivos ruins. Mas nosso dever continua sendo obedecer a essas autoridades que Deus colocou sobre nós. E obedecendo essas autoridades, nós estamos obedecendo a Deus. E desobedecendo às autoridades, tanto estamos desobedecendo a Deus, quanto estamos declarando: Deus não sabe nem escolher uma autoridade sobre mim, então eu vou desobedecer. E se na nossa época já é difícil obedecer os nossos prefeitos, presidentes, políticos, juízes, já é difícil por causa da corrupção, então imagine no primeiro século, onde as autoridades elas perseguiam os cristãos até a morte, e Pedro seria um exemplo disso, que seria morto por uma das autoridades. Em nossa estrutura nós temos os nossos pais, os nossos professores, vereadores, prefeitos, juízes, várias pessoas que são autoridades sobre nós, agentes de trânsito, todo tipo de autoridade. E provavelmente muitas dessas pessoas não são dignas de ocupar esses cargos, mas mesmo assim, elas não tendo caráter para ocupar esses cargos, mesmo que nós não gostemos dessas pessoas, não é um sinal de bom proceder desobedecer a essas autoridades.
que nós devemos fazer é orar por eles. Não levantar calúnias, não inventar histórias e não conseguir prová-las para ofender e afetar aqueles que estão sobre nós e nós discordamos dele. O que nós precisamos saber é que nós confiamos no nosso Deus e que o plano dele é perfeito e vai ser cumprido, independente da autoridade que esteja sobre nós. Então, além de Pedro ordenar que devemos ser submissos a essas autoridades, ele começa a exemplificar que tipo de autoridade nós devemos obedecer. Toda instituição humana, rei, e assim ele vai continuar descrevendo no próximo versículo, que sejam as autoridades como enviadas pelo rei, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Então, independente do tipo de autoridade, pequenas ou grandes, ou então do propósito dessas autoridades em castigar malfeitores, ou louvar aqueles que fazem o bem, a nossa reação deve continuar sendo a mesma, submissão. Então, na época que Pedro escreveu, o conceito de submissão, de ser humilde, de ser manso, era muito questionado. Era algo visto como de uma pessoa que era fraca. Não era algo admirável, mas era visto como fraqueza. Só que é isso que nós devemos ser: humildes, mansos e submissos às autoridades. Mesmo que nós queiramos mudar o mundo, está tudo errado, os nossos líderes são corruptos, você vai descobrir que se você tirar aquele que é líder sobre você porque ele é corrupto, pode até ser que venha outro que tenha boas ações, mas em pouco tempo você vai ver que ele também é um pecador, ele também vai errar. Então é impossível mudar o nosso mundo de forma completa, e não seremos nós que vamos mudar. Nós precisamos sim querer mudar, mas a nossa esperança deve estar em Cristo e não nos homens. Então, se nós queremos mudar as coisas, nós precisamos começar a mudar, em primeiro lugar, a nós mesmos, mudar as nossas atitudes. E aqui a orientação que nós temos de mudança para nós é fugir das paixões carnais, é ser exemplo diante daqueles que são descrentes. Então você vai poder ensinar os seus filhos a ser um bom cidadão, a viver de modo que o cidadão celestial deveria viver enquanto está aqui na terra. E você vai obedecer até as pequenas ordens, como não jogar o lixo no chão, como não pagar um dinheiro para não ser multado, coisas pequenas, mas que demonstram a corrupção do nosso coração quando nós desobedecemos assim. E provavelmente, se nós tivéssemos o poder de estar à frente do país, à frente da cidade, talvez nós faríamos igual aos nossos políticos quando são corruptos, quando tem uma possibilidade maior de desobedecer às leis. E muitas vezes nós ficamos impactados: como é que pode uma pessoa fazer um negócio desse com o nosso país, com a nossa cidade? Então o que nós devemos fazer é orar por aquelas pessoas e começar a mudar por nós mesmos. E quando nós estamos mudando, nós precisamos lembrar que ser submisso é a principal missão a fazer diante das nossas autoridades. Então, não tem esperança que esse mundo aqui vá mudar. O destino dele já está escrito, ele vai ser condenado, as pessoas serão julgadas, e depois sim, teremos um novo céu e uma nova terra. E aí você pode confiar com certeza, porque foi Deus que prometeu tudo isso. Então vai ser uma mudança verdadeira, uma mudança final. Então o que nós precisamos fazer é continuar orando a Deus em gratidão a Ele, porque independente do tipo de autoridade que Ele institui, é da vontade dEle, e Ele sempre cumpre as promessas que Ele faz. Na continuação, o versículo 15 diz: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Senhor, eles estão me acusando, eu não fiz nada. Então nós podemos pedir justiça, pedindo a Deus o seguinte: eu só peço, Senhor, que o Senhor dê o que eles mereçam. E aí, se o Senhor atender nossa oração, com certeza eles não vão estar numa situação muito boa.
porque nós que somos crentes sabemos que merecemos o inferno e não recebemos por causa do sacrifício de Cristo. Então imagine as pessoas que são descrentes e nos acusam. O que será que elas merecem? Se nós orássemos assim e Deus atendesse, eles não estariam numa situação muito boa. Nós até podemos fazer isso, sim, não é errado, mas o versículo nos chama a calar essas calúnias com a prática do bem. Em um mundo onde todos estão lutando por seus direitos, estão fazendo brigas, confusões, nós somos diferentes. Nós somos santos, somos separados de tudo isso. A esperança que nós temos em Cristo deve ser suficiente a ponto de fazer com que a gente confie verdadeiramente nele e obedeça a ele. Então, você quer parar as acusações que os descrentes fazem contra nós? Você quer fazer algo em relação a isso? A resposta que é dada a nós é ser submisso às autoridades. E assim você estará obedecendo a Deus. Você estará fazendo o bem. O versículo 16 diz: como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus e como pessoas livres. Então aqui Pedro lembra novamente o status do cristão. É um status de liberdade. E Cristo ganhou essa liberdade para nós na cruz. Nós recebemos no exato momento em que depositamos a nossa fé, a nossa confiança nele. Só que a palavra liberdade é usada e abusada e entendida de uma forma errada. E muitos dizem: eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quero. Só que essa ideia é o que traz a libertinagem, a queda moral na sociedade, nos dias que nós estamos vivendo. Tudo isso, esse caos, é resultado de uma noção totalmente errada do significado de liberdade. E embora as pessoas tenham liberdade de decidir o que vão fazer isto ou aquilo, elas podem decidir, elas não têm liberdade sobre o resultado das suas ações. Só que a Bíblia aponta para qual é o resultado. Então o que nós precisamos entender é que a liberdade que nós temos em Cristo é uma liberdade do domínio do pecado. Nós somos libertados do domínio que o pecado tinha sobre nós. Nós somos libertados do jugo da servidão à lei para obter uma justificação, uma salvação. Nós temos a liberdade de ter acesso a Deus através da oração a qualquer momento. Nós temos a liberdade de escolher servir a Deus. Mas nós não temos a liberdade para desobedecer às nossas autoridades, às leis do nosso país, ou não cumprir com os nossos deveres de cidadãos. A liberdade que nós temos deve resultar na grande alegria de fazer o que é correto. E no contexto de estarmos sob alguma autoridade, o certo a se fazer é ser submisso a essas autoridades. Então vamos usar a nossa obediência como instrumento de construir um ambiente onde nós vamos dar honra a quem merece honra. E no final das contas, nós estaremos servindo a Deus, que é o nosso Senhor. Nós estaremos obedecendo a Ele, pois foi Ele que instituiu essas autoridades. São autoridades instituídas por Ele. E o que Pedro nos mostra que devemos obediência, e assim estaremos sendo verdadeiros servos do nosso Deus. E o versículo 17 diz: tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem ao rei. E nesse último versículo nós encontramos 4 ordens a serem dadas aos cristãos. Tratar todos com honra e honrar o rei vão se encontrar no mesmo nível, enquanto que amar os irmãos na fé é um nível superior. E temer a Deus é o supremo mandamento desses 4 mandamentos aqui. A ordem de honrar a todos está em um sentido que sempre devemos honrar quando for necessário. E a ordem de honrar ao rei é algo que continuamente devemos fazer, porque ele é autoridade sobre nós. Quanto a amar os nossos irmãos é um sinal de fraternidade, e temer a Deus é o que de mais sábio nós podemos fazer na nossa vida. A primeira ordem é:
tratem todos com honra. Então o fato das pessoas serem criadas à imagem e semelhança de Deus já deveria ser suficiente para que nós pudéssemos tratá-los bem, tratá-los com respeito. Mas essa ordem de honrar nos lembra que é necessário que nós possamos tratar com honra todas as pessoas, dar o devido valor que elas têm. Elas são pessoas preciosas, pelo simples fato de serem criados à imagem e semelhança de Deus. E por sabermos que a misericórdia de Deus é tão grande, a graça de Deus é tão imensa, que existe uma probabilidade grande de que pessoas perdidas possam serem salvas e estar no céu pela eternidade conosco. A segunda ordem é: amem os irmãos da fé. Então nossos irmãos, esse dever de amar os nossos irmãos na fé é muito maior do que o nosso dever de honrar a todos. Porque nós somos uma família, nós somos um corpo, nós somos a igreja de Cristo. E já pensou se nós abandonássemos as disputas que temos, as brigas, os conflitos que temos entre nós? Já pensou se a gente deixasse as brigas por política de lado? Isso é besteira, é coisa de quem não sabe o que está pensando na hora. Já pensou se a gente deixasse as brigas por nossa opinião? Isso é meramente orgulho e egoísmo. Ou então a gente deixasse as brigas que temos por causa da nossa família. Geralmente isso retrata uma idolatria que nós temos por pessoas que nós amamos. Se a gente deixasse tudo isso de lado e tivéssemos mais amor aos nossos irmãos, se tentássemos não ofender as pessoas da igreja, se não falássemos mal da nossa igreja, porque a nossa igreja Deus ama tanto, Jesus Cristo ama tanto, e você fala mal e ofende a alguém que é tão precioso para Deus como a igreja. Então o que nós devemos fazer é nos unirmos. Nós devemos fazer é nos amarmos, e aí certamente a igreja vai crescer com mais força, cheia de verdade no meio da nossa congregação. E a missão que nós temos é de deixar um legado de um povo que é amoroso. E as pessoas que estão nos observando, seja agora ou seja na tribulação, elas vão lembrar que nós tínhamos um viver de acordo com a nossa fé. E isso vai levar elas a olhar para o Evangelho, e olhando para o Evangelho vão crer nele. A terceira ordem é: temam a Deus. E esse temor que devemos ter para com o nosso Deus deve nos fazer temer entristecê-lo, deve nos fazer temer desagradá-lo, deve nos fazer temer não seguir as ordens que ele dá. E aí nos leva a ter um temor santo, uma reverência a quem realmente merece. E isso tudo deve ser a base da nossa obediência e submissão a Ele. Nosso amor a Deus vai nos guiar perfeitamente no nosso caminho de liberdade que nós ganhamos de Cristo. E a quarta ordem é: honrem ao rei. Nero era o imperador da época em que Pedro escreveu essa carta. E aí, como é que Pedro podia fazer esse pedido aos eleitos de Cristo, ao povo de Deus, de ser submisso a um homem tão perverso como Nero, que muitas pessoas acreditam até e veem ele como um tipo de anticristo? Ele não amava sua família, não amava o povo da sua cidade, era totalmente desrespeitoso, era contra o povo de Deus. Como que se devia ter uma honra para aquele homem? Em primeiro lugar, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, e em segundo lugar, porque ele era autoridade sobre aquele povo, e por isso eles deviam honrá-lo. E o que nós podemos fazer quando nós discordamos disso? Você discorda? Então, ore. O cristão ele tem mais poder para auxiliar o seu país na reunião de oração do que na cabine de votação. Alguém pode anular seu voto, mas ninguém vai poder anular as suas orações. Daniel, por meio das suas orações, ele teve influência sobre o governo aqui na terra. E ele orou ao mesmo Deus que você ora. E ele era pecador igual você é. Então, ore a Deus. Então, o que nós podemos ter conhecimento através desse texto é que nós somos amados por Deus. Nós precisamos nos abster das paixões carnais.
Precisamos ter uma conduta exemplar diante dos descrentes, ser submisso às autoridades, usar bem a nossa liberdade, tratar todos com honra, amar os irmãos na fé, temer a Deus e honrar ao Rei.